Seja bem-vindo ao mantra de ativação para remover obstáculos. 9, 1, 6, 8, 8. O código para a remoção de obstáculos para você alcançar riqueza, fartura e prosperidade. Ativando esse código, você estará removendo obstáculos de toda ordem, seja emocional, material e espiritual. Sugiro a você ouvir por pelo menos 3 vezes ao dia, durante os próximos 9 dias. Essa é uma ativação extremamente poderosa e muito intensa. Fique atento a todos os sinais do universo. O processo desencadeia assim que você começar a ouvir este áudio e colocar ele em prática na sua vida. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6, 8, 8. 9, 1, 6,
8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9,
6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8,
9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8, 9, 1, 6, 8, 8. Agora você vai retornando lentamente. Mágicas e transformações profundas vão acontecer com você durante esses dias. Então fique atento. Tudo que estiver acontecendo ao seu redor. Gratidão.